Quando o assunto é extraterrestre, Marte é o planeta que mais chama a atenção no espaço. A proximidade com a Terra levanta a hipótese da existência de algum tipo de vida no planeta vermelho. E a descoberta de água por lá deixou os cientistas em alerta. No final de setembro, a NASA anunciou que o bem mais precioso para a vida está presente em Marte. A água lá salgada flui durante os meses de verão, mas não é cristalina como na Terra. A descoberta também pode ajudar, e bastante, futuras missões ao planeta vermelho, já que água potável e combustível poderiam ser extraídos dessa mistura. Por isso, a NASA quer enviar astronautas americanos para o planeta até 2030. Mas o mais importante, com água é possível existir vida em Marte, mesmo que seja apenas de micróbios. Pesquisas mostram que bilhões de anos atrás, Marte tinha mares e lagos como os da Terra. Não se sabe por que tudo desapareceu, mas será que seria um aviso para o que pode se tornar também nosso planeta? A vida microbiana, como bactérias, foi a única que existiu na Terra durante 3 bilhões de anos. Só depois que apareceu a vida mais complexa. A gente sabe, através de modelos, que deve ter bastante água líquida no subsolo de Marte. O Documento Verdade teve acesso aos arquivos secretos da Aeronáutica. Eles mostram as investigações de 5 décadas de monitoramento do espaço aéreo brasileiro. E nesse controle aparecem citações sobre os OVNIs. Ao todo, 4.000 páginas de revelações surpreendentes. Relatórios, fotos e vídeos. Tudo baseado em relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Informações confidenciais feitas por pilotos e controladores de voos durante os últimos 50 anos. Provas que fazem parte dos arquivos secretos das Forças Armadas, liberados pelo governo após uma exaustiva batalha dos ufólogos. Esses documentos comprovam, sem a menor dúvida, que os militares brasileiros investigaram discos voadores em várias fases da história da República. E não só isso, comprova que eles registraram a existência dessas naves de forma material atuando em nosso país. Ademar Givaer é um dos mais respeitados ufólogos brasileiros, admirado por especialistas no tema em todo o mundo. Foi a ele que o governo entregou o dossiê secreto dos militares sobre avistamentos de naves espaciais nos céus do país. O que você vai ver agora é apontado pela aeronáutica como evidências concretas de visitas alienígenas em espaço aéreo brasileiro. Esse documento do Comando de Defesa Aeroespacial relata a ocorrência de um avistamento em Manaus no dia 4 de julho deste ano. Segundo o relatório, uma operadora do aeroporto militar Ponta Pelada teria visto um objeto sobrevoando a cabeceira da pista. Ele ficou parado no ar aproximadamente 5 minutos e depois simplesmente desapareceu. O documento ainda mostra que todo o evento foi gravado por um celular. Essas seriam as supostas imagens do OVNI nos céus de Manaus. Um dos mais relevantes episódios da presença de extraterrestres entre nós aconteceu nos anos 80, denominada pelo governo como Operação Prato. Acompanhe esse trecho de um dos depoimentos do piloto. Dia 28 de novembro de 1978, Tomé Açu, Pará. Quando iniciava a descida, observou o deslocamento de objeto voador não identificado. O OVNI manteve-se em voo nivelado por um período de 4 minutos com a mesma velocidade da aeronave. Em seguida, subiu em ângulo acentuado com grande velocidade. Agora repare neste outro trecho. O relator não observou os detalhes estruturais devido ao seu estado emocional, decorrente do avistamento. A Operação Prato foi realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 1978, em Belém do Pará.
O comandante da ação militar foi esse homem, Coronel Urangi Holanda. A missão foi verificar a ocorrência de fenômenos com luzes estranhas relatadas pela própria população do município de Colares. Os militares montaram uma base na cidade e passaram a vigiar o espaço aéreo dia e noite. Uma tentativa das Forças Armadas de explicar o fenômeno. Conforme a missão avançou, o coronel teve um contato imediato de segundo grau. É o que ele mesmo garante nesta última entrevista em vida, dada ao ufólogo Ademar Givaer. Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei de um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecesse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Em 97, apenas 3 meses depois de ter dado essa entrevista à revista UFO, o coronel Urangir foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. É a maior missão militar de que se tem conhecimento no mundo, designada para pesquisar discos voadores oficialmente. E nós ficamos 2 dias com esse homem. E o que nós ouvimos, Ed, é coisa muito séria. É um homem que tem assim, uma lembrança muito clara, cristalina de todos os fatos que aconteceram. E ele nos descreveu fatos estarrecedores que são de conhecimento do meio militar, do meio civil do governo brasileiro, que não pode simplesmente serem ocultados da população. E uma das tristezas dele é que justamente quando ele estava cumprindo com o principal objetivo da Operação Prato, que era tentar estabelecer contato com os seres, quando isso efetivamente aconteceu, ele recebeu ordens de encerrar a Operação Prato. E ele foi tirado do comando da Operação Prato. E nós hoje sabemos que a Operação Prato não foi encerrada pura e simplesmente. O que ocorreu foi que quando o Urangi Holanda foi relatar aos seus superiores que havia tido um contato com extraterrestres e que isso abriu uma porta para algo que nós não sabíamos no que ia dar, os militares brasileiros, orientados pelos militares americanos que naquela época mandavam no Brasil, nós estávamos na época da ditadura, determinaram esses americanos que a Operação Prato fosse, entre aspas, encerrada, tirada da mão do coronel, na época capitão Holanda, e conduzida por americanos num processo de segredo imensamente superior. A pequena cidade de Prudentópolis, no Paraná, foi palco de recentes manifestações ufológicas. Essas imagens foram registradas na semana passada, em uma chácara da região. Em menos de 15 dias, 2 agroglifos, nome dados aos grandes ciclos que aparecem nas plantações, foram registrados na cidade de 49 mil habitantes. A aparição desses sinais envolve mistérios, origens, na maioria das vezes, desconhecidas. A vida na Terra surgiu muito rapidamente. Então é de se esperar que em outros planetas, se tivesse condições adequadas, isso também possa ter acontecido. O que nós temos é uma busca, né? Então, por enquanto, a gente, como falei, tem uma boa aposta. Mas a gente, para ser sincero, ainda não contactou. Já os ufólogos continuam à margem da ciência convencional, a que não comprova vida fora do planeta Terra. Mas eles não desistem. Tentam demonstrar que não estamos sós no universo. Hoje, há expoentes científicos e até religiosos que se declaram abertamente a favor dessa hipótese, né? Esses tempos atrás nós vimos uma autoridade do Vaticano, imagine você, o padre, o jesuíta José Gabriel Funes, que era o diretor do Observatório do Vaticano, é um cientista, além de religioso, dizer exatamente o seguinte: é óbvio que existem extraterrestres e civilizações mais avançadas no cosmos. Por quê?
Duvidar disso seria menosprezar a capacidade criativa de Deus. Isso funcionou como uma senha para toda a comunidade ufológica entender que o Vaticano está dando seus primeiros passos para abrir as suas portas com relação a essa verdade suprema e que terá enorme impacto sobre o nosso planeta. O Documento Verdade fica por aqui, mas você pode ver as reportagens exibidas nesse programa no portal da Rede TV. Fique agora com Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você.